Bom, hoje à tarde vamos fazer um estudo bíblico, algo que tenho notado. Isso porque nós fomos incutidos de alguma forma desse jeito na nossa religião. Então, nós sentimos assim, mesmo que Deus não é, mas nós que nos sentimos culpados, fica com remorso, não fica? A gente quando erra fica com isso vai me trazer algum dano, e a gente fica com medo pelo dano, e enfim, temos sentido muito esse assunto, porque desde o início o inimigo incutiu na mente humana que você vai receber um castigo. A Bíblia fala claramente, salário do pecado é a morte. Nunca fala que é castigo, mas nós ficamos com o medo de morrer. Todo mundo tem esse medo de morrer. Por quê? Nossa natureza é assim. Por causa disto, queremos nesta tarde confirmar, ver como Deus lida com os pecadores. Teoricamente nós sabemos, mas quando lê a passagem da Bíblia, ficamos com muito medo. Por isso que nós precisamos averiguar na passagem, na Bíblia, que Deus não é assim. Não é assim. E nós precisamos realmente, cada vez mais, incutir com essa verdade e a nossa mente seja totalmente agora voltada. Eu faço algo errado, imediatamente, em vez de ficar com medo, aproximar mais de Deus. Nós vimos, logo que Adão pecou, ele escondeu, tentou fazer alguma coisa, porque o inimigo colocou isso na cabeça dele. Isso nós já falamos algumas vezes, né? Hoje vamos ver o primeiro irmão, Abel e Caim. Nasce Caim e Abel, quando então eles estavam fora do jardim do Éden, e capítulo 4 de Gênesis fala então sobre o acontecimento entre Caim e Abel. Vamos ver como vocês entenderam sobre esse assunto. Porque realmente, primeiro acontecimento do resultado do pecado, fora do Adão, então isso nos dá grandes lições. Quando a gente entende bem esse assunto de Caim e Abel, então nós vamos ver que vamos ficar mais livres, muito mais livres. Vamos para Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, e vamos entender o acontecimento de Caim e Abel. A partir do verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Bom, Caim ofereceu de produtos da terra, e Abel ofereceu com sacrifício de um animal. O que Caim errou? Errou alguma coisa? Onde que errou?
Não pode oferecer da terra? Não, pode oferecer da terra, não tem nenhum problema. Porque para os israelitas não tinha período que oferecia as primícias da terra? Sim, oferecer os produtos da terra não tem nenhum problema. Nenhum problema. Assim que pediu para oferecer a ovelha, cordeiro? Não. Não tem nenhum problema de oferecer coisas da terra. Vocês, se por acaso entenderem que o erro do Caim é porque ofereceu coisas da terra, tá, isso é muito superficial. Não é não. Não foi que ofereceu da terra. Sim? Não, isso não tem nada a ver. Porque tem oferta de cereais, não tem? Quando a gente lê Levítico e assim, tem ofertas de produtos da terra. Isso não é questão. Se isso for questão, a gente fica sempre como? Quando chega no Levítico, onde fala que pode oferecer trigo, coisas assim. E aí? Mas e que negócio é esse? Não é isso não. Por isso que eu escolhi esse aí, para como vocês estão, não para avaliar, mas para entender o fundo das coisas. O fundo. Por exemplo, para quem que estava oferecendo? Para Deus. Normalmente, nós pensamos assim, oferta, o sacrifício é para Deus, isto é, homem que oferece sacrifício para Deus. Esse é raciocínio que está completamente errado. Ou para que o homem oferece sacrifício para Deus? Deus pediu algum sacrifício para o homem? Não pediu. Quem que decidiu para sacrificar? Próprio Deus. Lembra da história de Adão? Para poder salvar Adão e ter certeza, dar a certeza de que Gênesis 3:15, Messias viria, Deus que não sacrificou o animal e fez roupa de couro, foi o Adão que fez alguma coisa, ofereceu algum sacrifício? Deus que preparou. Todo sacrifício na religião de Deus não é o homem que prepara, é Deus que prepara o próprio sacrifício. Vocês lembram na história de Abraão, quando Abraão foi solicitado para sacrificar Isaque? Então, Abraão colocou lenha nos ombros de Isaque, e ele carregando fogo. E quando chega no pé do monte, então Abraão fala para os servos: vocês ficam aqui, nós iremos e voltaremos. Lembra disso? Nós iremos adorar a Deus e voltaremos. E aí no caminho, Isaac olhando, ué, hoje é tão diferente. Antigamente, para fazer sacrifício, fazer oferta, sempre levava quem? Um cordeiro. E hoje não tem cordeiro. Então pergunta: pai? Aí Abraão responde: eis-me aqui. O que é, filho? Pai, hoje é estranho. Tem lenha, tem fogo. Cadê o animal? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá. Abraão sabia exatamente quem é que dá o sacrifício?
Deus. Homem é incapaz de oferecer qualquer sacrifício para Deus. E Deus jamais pede que homem faça isto. Isso é o fundamento da religião. Nós queremos fazer alguma coisa para Deus. Não é? Isso jamais. O que você pode fazer que agrade a Deus? O quê? Por exemplo, hoje aqui nós estamos para experimentar a cura, já quase terminando, né? O que vocês fizeram para merecer toda a mudança que vocês estão experimentando? Sua alegria, você está mais firme, você está sabendo mais, conhecendo, está tendo decisão segundo os seus entendimentos. Eu vou continuar vivendo assim. Por que você quer continuar vivendo assim em casa? Porque experimentou o que Deus serviu vocês durante todo esse período. Alimentação saudável, quem que serviu vocês? Deus. Se não fosse a orientação de Deus, nós poderíamos comer assim? Jamais. Quem que serviu vocês para fazer exercício? Deus. Se não fosse Deus, você poderia esticar o braço? Não. Tudo Deus está servindo vocês. Espero que vocês entendam isto. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Jesus jamais pede do ser humano que o homem faça algum sacrifício para agradar a Ele. Isso é impossível. Religião de Jesus, religião de Deus, Jeová, Ele jamais requer que algum homem faça o sacrifício para oferecer a Ele. Jamais. Próprio cordeiro que o povo de Israel todo dia oferecia era símbolo de quê? Cristo. Cristo que estava sendo sacrificado diariamente. Cristo. Tanto que quando Cristo foi crucificado, o animal que era para ser sacrificado fugiu. Não precisava mais. Então isso é realmente um fundamento da religião verdadeira. Homem nenhum oferece sacrifício. Homem nenhum. Nosso Deus jamais pede algum sacrifício da parte do homem. Oferta, o animal, ninguém pode oferecer, a não ser Ele mesmo oferece. Isso é fundamento da religião. Agora, aqui, Caim estava oferecendo para quem? O que significa? Ele trouxe um monte de produto que ele mesmo plantou, e ele com todo esforço teve, e ele está oferecendo para Deus. O que significa? Ele mesmo queria oferecer, ele pensava que ele é capaz de oferecer e agradar a Deus. Isso era pensamento de Jesus? Não. Jamais é. Isso que é significado de ele ter oferecido próprios produtos da terra que ele mesmo fez todo o esforço para ter. Então, ele já estava errado desde o início. Não entendeu o caráter de Deus. O caráter de Deus jamais pede que você seja o próprio sacrifício. Você que tem que oferecer para agradar a Deus. Mas Abel entendeu. Eu não posso fazer nada.
mas é simplesmente eu vou ouvir o pedido de Deus, que é sacrificar um animal que representa Cristo, representa Messias. Então eu mesmo não posso fazer nada, mas Deus quer que eu entenda que Cristo, Messias, vai ser crucificado. Onde que ele aprendeu? Adão explicou para ele. Abel, Caim, ouvi da própria palavra de Deus, que diz: o descendente da mulher esmagará a cabeça, e descendente da serpente vai ferir o calcanhar. Então, eu experimentei que Deus sacrificou o próprio animal, um cordeiro, e fez vestimenta. Portanto, vocês devem atender o pedido de Deus. Nós mesmos não temos nada para oferecer, mas nós devemos lembrar que Cristo somente é sacrifício e oferta para nós precisamos aceitar seu sacrifício. Abel entendeu e fez. Caim não entendeu. Por isso que não pôde receber. Não é que Deus não queria receber a oferta de Caim. Podia muito bem receber, mas tudo aquilo que ele recebeu de melhor produto que ele produziu era para satisfazer o seu próprio ego. Eu agradeço demais porque Deus me abençoou, eu vou fazer toda essa oferta, então ele vai ficar feliz da vida. Deus fica feliz da vida porque nós devolvemos dízimo? Ele precisa daquele dinheiro? Não. Devolver dízimo é para a felicidade de quem? De nós. Ele não precisa de dízimo, ele é rei do universo. Mas para que nós experimentemos gratidão, ele é a fonte de todas as coisas, todas riquezas. Então, eu reconheço. Portanto, eu vou ter também a alegria de dar. Alegria de dar. Porque Deus tem alegria imensa de dar. Dar. Nós temos a alegria de devolver dízimo? Às vezes não, né? Tem que devolver isso. Se eu tivesse isso neste mês, eu poderia fazer esse negócio. E agora, mas tem que devolver, porque se não devolver, não tem bênção. Tem castigo. Quantas vezes eu sentia isto? Por minhas próprias, diria o quê? Necessidade. Então, eu falava para Deus, Deus, próximo mês eu pago o dobro, tá? Faço negócio com ele. Eu pago com juros e correção monetária. Este mês, olha, eu preciso fazer isto. Você me entende, né? E aí a gente não devolve dízimo, já aí faz algum negócio que precisava, e o próximo mês, então, eu vou dar com juros e correção monetária. E depois não ter devolvido o dízimo, no próximo domingo, então, aparece que você tem um acidente leve de carro. Imediatamente, qual é o pensamento? Não devolvi, então aconteceu isso, ocorreu maior prejuízo. Aliás, não é crítica, tá?
o que eu experimento quando vejo o programa de Provai, vede que o Senhor é bom, de vídeos, muitas vezes eu me dá essa impressão, poxa, porque devolveu o dízimo, então, poxa, minha empresa está bem demais, sinal que se não devolver, a empresa não vai. Às vezes dá esse tipo de impressão. Então quer dar de dízimo de todo jeito, mas tem alegria, prazer? Não, Deus quer que nós desfrutemos o mesmo caráter dele, que é ter maior prazer de dar. Dar, porque quando dá é que é realmente feliz. Vocês experimentaram, as mães, quando vocês dão leite para amamentar seu filho, não fica feliz? Não fica? Minha esposa, realmente ela sofreu muito, porque no 7º dia de parto, depois do parto normal, ela teve hemorragia vaginal e secou leite, portanto de perder o sangue. Quase que morreu, por perder tanto sangue. E secou leite, e criança chorando, ela colocando no peito, não tinha leite nenhum, então a agonia que ela passava. Agonia. E quando 2 meses depois, então, voltou a ter leite, a alegria que ela tinha para poder amamentar. Toda mãe, quando ama, não tem prazer de dar. O pai, quando ama a família, não tem prazer de dar tudo que ele trabalhou o mês inteiro. Quando você ama, tem maior prazer de dar. Quando nós amamos a Deus, teremos maior prazer de dar a Deus o dízimo e mais 10%, mais 10%, até metade. Teremos, só que isso não é a nossa realidade, infelizmente. Nós ainda não aprendemos do nosso Pai ter maior prazer de dar. Mas quando a gente, por exemplo, faz oferta, por causa que tem uma construção da igreja, então normalmente o pessoal olha para quem? Quando tem construção de igreja que precisa fazer algumas ofertas especiais para a construção. Para os ricos, né? Não é? Para aqueles ricos que têm empresa, que talvez seja ancião da igreja, ou então, mesmo que não tenha nenhum cargo, mas sabe que ele tem toda a condição, então não olha para ele. E os que são menos privilegiados em termos de questão financeira, pensa assim, bom, eu não sou de nada, então, portanto, eu mesmo sem dar, ninguém vai perceber, já que minha quantia é pequena, insignificante, então até acha que está livre de ofertar. Mas vocês lembram que Jesus falou para uma viúva que só colocou uma moedinha? O que Cristo falou? Comparando com aqueles fariseus que traziam tantas moedas e faziam um monte de barulho colocar essas moedas. Porque o que viúva deu tem mais valor. Não. É porque viúva tinha alegria de dar, mesmo que fosse única coisa, tinha alegria de dar. E os fariseus, os ricos, tinham alegria para dar? Trouxe um tiquinho,
coisa de nada dentro do que tinha, mas era para aparecer. Eu dou esse tipo de oferta. Alegria mesmo? Não tinha mais, é para satisfazer o seu ego. Eu dou. Por quê? Porque eu sou bom. Mas é dentro da riqueza que ele tinha, aquela porção que oferecia a Deus é muito, muito. Se não fosse outra, se não tivesse ninguém na face da terra e ele tem que oferecer, ele daria tudo aquilo? Jamais. Porque nunca tinha o amor para dar, alegria, não desfrutava. E Caim, mesma coisa. Caim ofereceu segundo a vontade de Deus? Não. Para dizer, eu faço oferta. Eu posso dar sacrifício para Deus. Não foi nenhuma vontade de Deus. Não tinha. Por isso que Deus não podia aceitar, porque Caim não estava oferecendo para Deus, mas ele estava oferecendo para satisfazer seu próprio ego. Não porque Deus não quis receber, mas Abel estava oferecendo aquilo que realmente ele podia se beneficiar por aquele sacrifício. Por quê? Através desse sacrifício que representava a Cristo, Messias, então Abel podia desfrutar a paz, perdão, completa perdão, liberdade. Porque Deus que morre para perdoar todos os pecados, portanto, ele estava livre das coisas. E assim, Caim, quando percebeu que seu sacrifício não foi aceito, ele ficou bravo, né? Irado. Por quê? Por que ficou irado? Porque seu orgulho foi ferido. Mas vem cá, eu ofereci tanto assim, o que Deus não vai aceitar? Quem sabe, como ele era agricultor, deve ter plantado um monte de coisa, né? Então, cada coisa mais bonita, quem sabe, ele trouxe. Então, hoje, quem sabe um F1000, cheio de F1000, e ele trouxe. Imagina, Deus não aceita dentro de tudo que ele trouxe. Então, feriu o orgulho. Se tivesse amor para Deus, ele tinha amor para dar, mesmo que outro não aceita, precisava ficar bravo? Não. Se tinha alegria de dar, simplesmente oferece, independente de aceitar ou não. Nosso amor deve ser assim, principalmente o relacionamento conjugal, mesmo que outra parte não aceita o amor da forma que eu estou dando, preciso ficar feliz da vida. Por quê? Eu tive maior prazer, alegria de dar. O problema não está comigo. O problema está aquela pessoa que não quis aceitar. Então muda totalmente o relacionamento do casal. Bom, e daí, aqui diz que semblante de Caim descaiu. O que é descair? Ficou cara feia, né? Ficou cara feia. Que quis e olhou para Abel e ofereceu uma ovelhinha. E esse trocinho não significa nada, tão barato. E Deus aceita. Ele ficou com semblante totalmente desfigurado e aí o Senhor, percebendo disso,
disse para Caim. Então lhe disse o Caim, verso 6, por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olhou para Caim, estava totalmente confuso, irado, bravo. Então Deus misericordiosamente visitou. Olha, você está liberando muito radical livre. Desse jeito você morre. Eu não quero que você morra. Analise bem o que você fez. Tudo que você fez do seu pensamento, isso não significa vida. Você precisa receber perdão. Isso que você fez comigo, você, em vez de receber o perdão, você está aumentando o quê? O pecado. Por quê? Quando a gente oferece alguma coisa, matéria em si não é importante, mas importante é o quê? Coração. Coração. Lembra quando o rei Saul trouxe um monte de animais de amalequitas sem matar, que Deus disse para matar? Saul trouxe o quê? Aqueles animais mais bonitos. E Samuel pergunta, ô rei Saul, o que é isso que estou ouvindo? Pois é, profeta Samuel, porque esses animais eram lindo demais. Eu trouxe para sacrificar a Deus, porque eram animais tão perfeitos, tão lindos. O coração dele era isto. Deus, percebendo, falou através de Samuel, o que é mais importante? Obedecer do que matéria. Matéria, quantia, isso não tem nenhuma importância para Deus. Por quê? Deus não precisa dessas coisas da gente. Por Ele falar, Ele cria tudo. Ele não precisa da matéria da gente, de forma nenhuma, mas Ele quer que nós tenhamos verdadeira alegria de dar. Bom, então, Caim não ofereceu o seu coração pecador. Abel ofereceu o seu coração pecador que necessitava de perdão. Caim não. Por isso que não fez coisa boa, porque ele estava morrendo, porque não foi perdoado. Enquanto Abel foi perdoado através do sacrifício. Bom, então Deus diz, essa coisa é muito importante. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Já que ele não foi perdoado, porque Deus queria perdoá-lo, mas ele não foi perdoado, porque ele rejeitou a Cristo, Messias, então quem está com ele? Satanás. Morte. Poder da morte está lá, fazendo ele ficar irado e tentando fazer algo mais com essa ira se continuar. Então, pecado jaz à porta, quer dizer, ele está quase que possuído por Satanás, mesmo assim, ainda depende da livre escolha do Caim. Veio aquele pensamento,
esse irmão, para mim, ofereceu coisa nenhuma, mas ele foi aceito. E ódio agora foi para quem? Para seu irmão. Ah, é? Inimigo deu essa ideia. Olha, aquele que foi aceito, olha, esse daí ainda vai dar muito problema para você. Toda vez que você olhar nele, você vai ter essa raiva e melhor você eliminar. Então você que é certo, porque outro que estava certo não existe mais. E assim um monte de pensamentos maus penetrando, pecado querendo completar tudo que pecado queria fazer, e ainda Caim não tinha vontade livre. Então Deus falou: Caim, eu sei que o quanto você está machucado, mas eu perdoo tudo isto, independente de você oferecer ou não. Agora, se você aceitar o meu perdão, então oferece o seu coração, aceitando a morte de Cristo. A única forma de aceitar a morte de Cristo é oferecer cordeiro. Oferecer cordeiro. E assim, Caim não quis ouvir o que Deus disse. Agora que é questão. Não quis ouvir, nós sabemos que um belo dia Caim então chamou o irmão, convidou para ir para o campo e lá matou. E Caim achou que ele fez o que devia fazer. Na realidade, ele que fez ou ele simplesmente aceitou o que o inimigo sugeriu? O que o inimigo sugeriu. Por causa disto, tudo que nós fizemos errado, nós fizemos aquilo que o inimigo sugeriu. Verso 9. Depois de ter acontecido tudo que Caim queria, então verso 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Por que será que ele perguntou? Ele não sabia? Sabia. Então por que perguntou? Onde está o Abel, teu irmão? Por quê? Oi? Queria que confessasse? Então poderia ter falado: olha, você matou seu irmão Abel. Também não faz para confessar? Por que ele perguntou? Onde está Abel, teu irmão? É porque Deus jamais condena o nosso pecado. Se dissesse: você matou seu irmão Abel, né? Eu não disse para você dominar o seu desejo? Então isso é condenar. Sabe que Deus jamais condena o nosso pecado. Isso é algo bom demais. Por causa que eu sou livre com meu Deus. Porque Ele jamais me condena. Mas Ele condena quem? Inimigo. Esmaga a cabeça dele. Realmente, nós precisamos ter essa convicção de que Deus jamais nos condena pelos nossos pecados. Jamais. Nós vemos aqui nesse primeiro caso de assassinato na Bíblia, onde Caim matou seu próprio filho, próprio irmão, mas Deus não fala para Caim: olha, eu já disse, mas você acabou matando.
mas simplesmente pergunta: Caim, onde está seu irmão Abel? Ele queria o que ainda? Que Caim voltasse para ele, ser um com ele. Isso que não é o objetivo da vinda de Cristo? Através do sacrifício de Cristo, nós que fomos longe, relacionamento totalmente rompido, novamente apaziguar com o Pai, ser um, ser pai e filho. Isso que é o objetivo, ser um. Deus ainda queria que Caim agora realmente, depois de ter feito tudo aquilo de enganado, com raiva, Deus ainda não estava dizendo: agora que você fez isso, seu cafajeste, cai fora. Não, ainda queria ser um. Não é que exigindo, estava convidando, proporcionando oportunidade para Caim poder voltar. A única forma de fazer isso é sem condenar. Nada de condenar. Porque uma vez que você condena, a parte que faltou, pecou, pensa o quê? Agora é castigo. Agora eu vou receber mesmo. Então Deus jamais condena alguém. Portanto, vamos ir ao trono da graça destemidamente. Destemidamente. E aí, veja qual é a reação do Caim. Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele queria ser um com Deus? Não. Mais uma vez, ele recusa. Mais uma vez. E aí Deus fala de novo para ele. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. O que isso significa? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. A voz de sangue de teu irmão clama da terra a mim. Abel já morreu ou não morreu? Já morreu. Como que então pode clamar? Sangue, a voz do sangue de teu irmão. O que será que Abel fez na hora que então seu irmão Caim estava matando? Será que Caim fez: oh, seu desgraçado, eu não fiz nada de errado, eu não vou morrer? E será que brigou para não morrer? Não está escrito na Bíblia, mas nós podemos entender quando nós vamos para o Novo Testamento em Atos, quando Estevão foi apedrejado pela multidão que Saulo autorizou. Qual foi a reação de Estevão? Quando estava sendo apedrejado, sangue para cá, para lá. Imagina um pouco, gente, você está sentado lá e um monte de gente jogando pedra, nariz, rosto, peito e saindo sangue. Qual foi palavras proferidas por Estevão? Deus, esse cafajeste está querendo me matar, o Senhor não está fazendo nada, e pegou pedra que caiu e jogou. Fez assim? Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa todos eles. Pai, o Senhor tem que salvar esse Saulo. Esse Saulo, ele não entendeu o seu caráter. Ele acha que alguém é contra
a sua crença então merece morrer. Ele não sabe do seu amor. O Senhor tem que salvar esse homem. Não foi por ele que o Senhor morreu? Abel também falou mesma coisa. Então, a voz do sangue de teu irmão Abel que clama da terra, significa o quê? Eu ouvi que Abel me pediu para salvar você. Eu preciso salvar você, Caim. Volte para mim. Volte. O que você fez não importa. Eu perdoo você. Não importa. Vem para mim. Não é tarde ainda. Vem para mim. Seu próprio irmão, na hora de morrer, diz isto. A voz do sangue do teu irmão me pede isto. E daí? Deus diz: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Vamos ler de novo. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. A terra tem boca? Aqui não fala? Terra tem boca. E essa boca vai fazer o quê? Vai abrir para receber das mãos de Caim o sangue de teu irmão. O que isso significa? O que significa a terra aqui? Satanás. Satanás. Por quê? É poder da morte. Então, no fim, Satanás vai se transformar em pó, que não tem a existência. Todos que rejeitam a Deus vai voltar ao pó. Gênesis capítulo 3, nós lemos isso de uma forma muito clara. Vejamos. Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. O que significa? Até que tornes a terra. Vai voltar em que situação? Oi? Condição onde antes de ser criado não existia. Isso que é morte. Morte significa que nós voltamos à condição antes de sermos criados. Isso que significa morte. Então, aqui Deus está dizendo, veja só, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Foi formado por causa de quê? Fôlego de vida, por causa de amor. Agora, como rejeitou, então Deus declara, porque tu és pó e ao pó tornarás. Por você ter rejeitado o fôlego de vida, agora tu és pó. Está no poder do inimigo. Está no poder do inimigo. Agora que Caim não quis aceitar o convite do Criador, que é vida, então a boca da terra vai abrir. Vai abrir. E vai receber o quê? Vai receber o quê?
vai receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então você vai carregar a vida inteira aquele remorso. O que o inimigo vai dizer? Você que matou seu irmão, porque você aceitou o que o inimigo disse, então você será maldito, você vai sofrer de sentimento de culpa e remorso, porque o tempo todo o inimigo vai dizer para você. Portanto, saia desse remorso. Única forma de sair desse sentimento de culpa, de remorso, é aceitar que Deus está já perdoado o pecado de Caim. Lembra no caso de Davi? Quando Davi diz, Senhor, pequei contra ti, o que o Senhor diz? Seu pecado já foi perdoado. E Davi aceitou. Imagina, gente, que sentimento de remorso que Davi deveria sofrer, não é? Adulterou, matou o marido da mulher, e agora seu próprio filho vai morrer? Não deveria realmente esse sentimento de culpa, a boca da terra falando constantemente para ele, e ele, pesadelo, mesmo no sonho aparece tudo aquilo lá. Não deveria? Mas Davi fez o quê? Obrigado, porque o Senhor me perdoou. Obrigado. Sabe que na nossa vida, a gente faz um monte de besteira. Eu mesmo já fiz um monte de besteira na minha vida. Quantas vezes já separei da Mônica? Quantas vezes? Literalmente. Briga feia, feia, que a gente brigava e brincava. Não existe aquele americanos que brinca muito jogando aquele frisbee, né? Disco, né? Não joga muito? A gente jogava prato. Quebrava pratos. E filhos pequenos vendo tudo isso. Então eles com medo entrava para seu quarto, a gente gritando, brigando, e aí, e filho saindo, pai, não faz isso, chorando, pegando minhas pernas. Aí, hoje meus filhos quebram tudo, porque puxou o pai. Outro dia, meu filho mais velho, discutindo com a mãe, imagina hoje, moço de 26 anos, não conseguiu suportar aquela raiva de si próprio, porque ele tinha toda a oportunidade de terminar o curso nos Estados Unidos, mas por ele não estudar, simplesmente foi rejeitado pela universidade, foi convidado a se retirar, porque nota não chegou suficiente para continuar. Então tinha que voltar para o Brasil. E aqui, sem poder falar português direito, né, embora seja brasileiro, saindo 4 anos do Brasil, nunca mais voltou para o Brasil. Agora que voltou com 26 anos, depois de 22 anos, aqui totalmente desorganizado. Imagina comparar Loma Linda com aqui. Ele não suportava. Bate a porta, parede treme. Outro dia não aguentou, pegou, sei lá, tudo que apareceu na sua frente, pegou e jogou. Quebrou tudo. Ela me ligou, eu estava na Bahia.
Tão tranquilo. Por quê? Eu sou, ó meu rei, não é? Lá eu sou tratado, ó meu rei. Ela ligou desesperada, olha, está acontecendo isso, aquilo. Aí respondi, que bom, vamos cantar, mulher. Agora é hora de cantar. Depois disto, sabe que inimigo começou a me pisar? Está vendo o que você aprontou 10, 15 anos atrás? Olha aí, seu filho está copiando a mesma coisa. E aí, imediatamente, não. Isso jamais. Mesmo que ele copie o que você está me condenando, não. Eu já sou perdoado. Portanto, eu não vou ficar cabisbaixo. Não. De forma nenhuma. Imediatamente eu começo a cantar. Imediatamente. Sabe, eu gosto daquele hino, Sob Suas Asas. Descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo paz gozarei. Paz e alegria infinitas. Sei que aqui no Brasil, inimigo realmente destrói com uma certa facilidade o lar. Porque isso é índole do povo brasileiro. Sangue latino. Lá no Oriente, sexo não é tanto problema. Muito mais do que sexo, lá dinheiro é muito mais importante. Aqui parece que não. Dinheiro, tendo ou não tendo, a gente vive, né? Porque nunca passou fome. Lá não. Lá, sabe como que coreanos compram arroz? Mesmo aqui no Brasil, que tem a abundância toda, quando compra arroz, tem que comprar pelo menos saco de 50 quilos. Deixa em casa armazenado, porque não se sabe quando é que vai faltar comida. Porque já passou isso na Coreia. Quando compra aquele saco de 5 quilos, só isso? Eu mesmo compro, quando compro arroz, essas coisas, minha esposa que nunca passou fome, porque veio para o Brasil aos 4 anos, né? Aqui nunca passou fome. Então ela me pede, compra só 2 quilos. 2 quilos? Daqui a alguns dias vai acabar, vou ter que vir de novo aqui para comprar? Não. Aí logo compro 10 quilos. Aí quando levo, ela diz, onde você vai guardar tudo isto? Arruma algum lugar para guardar. Você entende? Por que falei disso? Eu esqueci o que devia falar. Oi? Sim. Então, coreanos, esse tipo de índole. E questão de sexo? Isso é terciário, quaternário, para lá. Mas aqui no Brasil, parece que questão de sexo é algo que, acho que está no primeiro lugar. Né? Primordial. Isso parece que até mulher é assim, né? Sim, inimigo bota na cabeça, lógico, homem é mais, homem é sempre mais, né? E mulheres também tem, cada mulher que provoca, não é? Tem, provoca mesmo. Então,
cai na fraqueza. E assim o lar é destruído, e os filhos não podendo ter aquele amparo dos dois lados. Eu mesmo vejo, eu conheço um amigo meu, coreano, que mora muito tempo aqui, então ele também caiu nessa. E casou, primeiro casamento teve uma filha, e depois casou de novo, e teve 2 filhos. É complicação tremenda. De vez em quando o filho vem. E agora, aqui no Brasil, realmente é um país bom. A nova esposa aceita bem demais o filho da outra mulher, né? Na Coreia, não. Não aceita de forma nenhuma. Então, quando a filha da mulher anterior vem visitar, tem que ficar alguns dias, então aquela perturbação constante com nova mulher. Esse amigo sofria demais por questões familiares. Você pode lembrar um pouco da vida de Abraão? Quando Isaac nasceu, qual foi o tratamento da Sara em relação a Agar? Falou para Abraão: Abraão, chuta aquela mulher com seu filho. Agora não precisa. Agora tem meu. E aquele filho seu, que era filho da Sara. Não era? Era filho da Sara antes de vir Isaac. E Sara que criou Ismael. Mesmo assim, o que Sara disse? Mandei embora. O que teria sido o coração de Abraão? Tem que mandar embora. E assim consultou Deus, e Deus disse o quê? Está certo. Manda embora. Eu vou cuidar dela também. Assim que foi. Então no Oriente é diferente de vocês aqui. Vocês têm, acho que a aceitação é bem melhor que dos orientais. Talvez porque pensa assim, Deus quis, né? Deus quis, aconteceu. Mesmo assim não tem aquela carga de sentimento de culpa? Tem. Não tem dúvida, isso para ser humano não tem como não ter. Seja marido, seja esposa, sofre. Mas Deus está convidando o quê? Eu já perdoei. Não precisa sofrer do remorso, sentimento de culpa. E eu vou cuidar todos. Eu vou cuidar. Eu vou salvar todos. Portanto, aceite meu perdão. Por isso que a gente tem que viver igual cara de pau diante de Satanás. Se Satanás me acusar, tá bom, errei. Você tem toda a razão. Mas Deus me perdoou. Portanto, você não tem nenhum domínio sobre mim. Deus me perdoou. E veja, mesmo assim, Deus ainda continua falando. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás, 12, serás fugitivo e errante pela terra. Deus estava amaldiçoando? Não. Estava amaldiçoando ou não? Ao declarar essas palavras para Caim. Vamos ler a partir de verso 11. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Estava amaldiçoando? Parece, né? Para o lado de Caim, Deus estava amaldiçoando. E Deus amaldiçoa porque não aceitou perdão? Não, estava profetizando. Já que você não está aceitando meu perdão e você ainda está ouvindo o que o inimigo está dizendo para você, então seu resultado será assim. Sabe que então Caim entendeu ao ouvir isto? Entendeu do seu modo, do seu raciocínio. E logo ele diz, 13, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo. Deus estava castigando? Não, mas Caim estava entendendo o quê? É tamanho o castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Deus lançou fora o Caim? Não fez nada disto. Mas Caim estava entendendo totalmente errado. Pensamento de quem? Satanás. Satanás, tempo todo, deturpa o caráter de Deus. Deturpa. Assim deturpou o caráter de Deus diante de Adão, agora diante de Caim, novamente está deturpando. Não, está vendo? Ele diz, maldito será. Portanto, castigo. Está me lançando fora. E pessoas que me encontram, eles vão me matar. Veja, o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Interessante que aqui na Bíblia, Almeida, revista atualizada, parece que omitiu alguma parte. Interessante, não estou achando essa palavra, mas eu quero mostrar isso na Bíblia em inglês, no King James, que é uma das versões mais bem aceitas. Eu quero mostrar aqui New King James, Gênesis capítulo 4, no verso... Não é esse, não é New King James. Óbvio. New International Version. Aqui no verso 14, então, Caim reclama, né? Você está me lançando fora da terra, então eu será... Como que é aqui em português? Eu serei... está me lançando fora da face da terra, da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo, errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. E daí, nessa versão de New International Version, então Deus responde, But
the Lord said to him, not so. Sabe o que significa? Not so. Não é assim. Você está entendendo totalmente errado. Por que está entendendo totalmente errado? Porque inimigo deturpou. Na Bíblia coreana também tem esse daí. Não é assim. Agora, a Bíblia brasileira, essa Almeida, não colocou isto. Por isso que eu estou colocando essa tradução em inglês, para a gente entender um pouco. Deus disse, o que diz para você não é assim que você está entendendo. Logo, então Deus faz o quê? Deus faz o quê? Ele disse, Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Queria que ele morresse? Não. Caim entendeu? Totalmente errado. Totalmente errado. Deus não queria que Caim morresse. Jamais. Mas o inimigo queria matar Caim de qualquer jeito. E agora veja a escolha do Caim. Isso que me entristece. No verso 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O que aconteceu? Ele se retirou da presença de Deus. Era o momento para fazer o quê? Oh Deus, eu pequei contra ti. Deus diria o quê? Já perdoei todos os seus pecados. Ainda bem que você veio para mim. Não iria acontecer isso? Mas Caim fez o quê? Retirou. Mesma coisa daquelas pessoas que trouxeram a mulher adúltera no ato, foi pega no ato e estava acusando. E Cristo agacha, senta e escreve. Quando vê o que está escrito, cada um se retirou. Só sobrou quem? A mulher. Só uma mulher. O que esses homens deveriam ter feito? Senhor, pecamos. Nós também somos pecadores. Mas o inimigo botou o quê? Vocês não têm mínima condição de apedrejar, porque vocês também são pecadores. Jesus jamais condena nem acusa. Mas e quem que acusa? Satanás. Acusa e condena. E nesse momento, se você não conhecer o caráter de Deus, você vai retirar da presença do Criador. E você corre perigo de não ter mais a vida. Perigo da morte. Mas se você não retirar, mas se você disser, Senhor, eu sou pecador, perdoe-me. Isso é verdadeiro arrependimento. O Senhor vai dizer que você já foi perdoado. Deus quer perdoar todos.
não quer perder sequer um pecador, porque Ele veio neste mundo para dar a vida, não a morte. Ele quer dar a vida em abundância, mesmo Ele dando sua própria vida. Oxalá que cada um de nós, quando o inimigo trouxer sentimento de culpa, pesares, tristezas, ódios, mágoas, e assim querendo me pisar, querendo me matar, então olhar para Cristo e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor já me perdoou. Agora estou livre. Vamos olhar o último verso e assim vamos terminar. Romanos capítulo 8. Apóstolo Paulo sofreu profundamente essa agonia, esse ataque que o inimigo constantemente atacava. Apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7 é exatamente aquela agonia que o apóstolo está passando, aquele conflito tremendo, né? E apóstolo Paulo fala assim, quando no verso 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, 24. Ele estava desesperado. Quando ele ouvia o que o inimigo falava, ele chegou a essa conclusão: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém.